Olá, meu nome é Hernandes Carvalho e meu trabalho aqui hoje é apresentar o Laboratório de Matriz Extracelular e de Regulação da Expressão Gênica, que fica no Departamento de Biologia Estrutural e Funcional da Unicamp. Essa é uma foto do laboratório, na verdade, que aparece na página no site do laboratório, que vocês podem encontrar em hernandescarvalholab.net.br. Aqui vocês vão ver várias informações sobre o laboratório, inclusive a nossa lista de publicações, as pesquisas que são feitas, apresentadas pelos próprios alunos, informações sobre o nosso biotério de zebrafish, encontrar oportunidades e eventos. Aqui na parte de baixo vocês vão encontrar várias outras informações, inclusive como agendar equipamentos, e aqui são textos que eu tenho escrito ao longo do tempo, particularmente sobre política científica. Uma característica do nosso laboratório é que ele trabalha pareado com um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o que nós chamamos de INFABIC. INFABIC quer dizer Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fotônica Aplicada à Biologia Celular, e cuja missão, por sua vez, é desenvolver e disponibilizar técnicas de última geração baseadas em óptica não linear para o estudo de materiais biológicos. Eu sugiro que vocês visitem esse site para que vocês possam saber o que é que nós estamos fazendo. Aqui tem, em nova proposta, é o projeto que foi aprovado. Em equipamentos vocês podem encontrar a lista de equipamentos que nós temos e algumas características deles. E se vocês dão aula de biologia celular, eu sugiro que vocês visitem esse site, essa aba, que se chama Biologia Celular Dinâmica, onde existem vários elementos de biologia celular, dinâmica, que estão disponíveis na internet, que nós selecionamos para vocês. Nós estamos bastante felizes no momento, porque nós estamos mudando para esse novo laboratório, que tem 450 metros quadrados. A função desse laboratório é acomodar o INFABIC, mas o meu laboratório vai também ocupar uma parte desse prédio, então vocês vão encontrar aqui o laboratório de matriz extracelular e o INFABIC juntos em um único local. Hoje, o meu laboratório fica no Instituto de Biologia e os equipamentos do INFABIC ficam no Instituto de Física. No futuro próximo, todos esses equipamentos que estão na Física devem vir para o Instituto de Biologia, para este prédio aqui. Um esforço que nós temos feito ao longo do tempo é passar de uma biologia celular que eu chamo de biologia de células fixadas ou de células mortas para uma biologia celular de células dinâmicas. Às vezes, as microscopias que a gente precisa não são microscopias muito complicadas. Nesse caso, nós temos um sistema de contraste de fase acoplado a um conjunto capaz de fazer imagens por time-lapse e que nós transformamos num vídeo na sequência. Então, nesse caso aqui, esse material pertence à tese de doutorado do meu agora ex-aluno Daniel Andrés, e cuja pergunta era identificar qual o comportamento de células musculares lisas prostáticas. Existem algumas razões bastante importantes para que a gente trabalhe com essas células. Qual é o comportamento que essas células apresentariam quando colocadas em diferentes substratos de matriz extracelular? Então, vejam que quando elas são colocadas em plástico ou vidro, ou no colágeno tipo 1, elas se aderem fortemente e ficam imóveis. Mas quando elas são colocadas numa matriz de fibrina ou numa matrigel, elas migram, elas se deslocam bastante. Se nós olharmos um pouquinho aqui nesse sistema do matrigel, que a gente chama de matriz extracelular rica em laminina, nós vamos ver que essas células, elas migram, agrupam-se e emitem prolongamentos que são direcionados para as outras células. E depois que houve esse tipo de contato, essa outra célula acaba se agregando a essa que nós estamos vendo aqui. E o que nós observamos quando nós passamos a analisar esse tipo de migração foi que algumas células realmente migram, é isso que nós estamos vendo no vídeo, mas uma boa parte delas não migram. E se nós formos, a partir de análise de imagem, caracterizar esse tipo de comportamento, nós vamos ver que aquelas células que migram, elas migram se elas estiverem bem próximas umas das outras, ou elas migram à distância. Mas aquelas que estão, além de
a uma distância mínima de 25 micrômetros, elas podem não migrar. E aí a distância pode aumentar, mas que elas continuam não migrando. E nós temos células que estavam longe, que na verdade aqui era cerca de 100 micrômetros, por exemplo, mas que passam a migrar a partir de um determinado momento. Nesse terceiro gráfico que nós estamos mostrando, existe são mostradas as células que migram em vermelho e as células que não migram em azul. As células que não migram em azul ficaram por 20 horas paradas no mesmo lugar, independente da distância que elas apresentam da sua vizinha mais próxima. Agora, as células que migram, se elas estão próximas, elas migram imediatamente, mas se elas estão distantes, elas demoram algum tempo para migrar. O que significa que existe um reconhecimento dessa distância que se manifesta no tempo que elas iniciam sua migração no sentido de formar os grupos. Se nós formos olhar na microscopia eletrônica, nós vamos ver que essas células, uma vez que elas se encontraram, elas formam junções, essas junções são dadas por esse tipo de contato, e se nós olharmos com detalhe, vemos que há junções sendo estabelecidas entre esses tipos de células. E a explicação que nós achamos para isso até o momento é que essas células, uma vez que elas estão no matriz gel ou nessa matriz celular rica em albumina, elas se polarizam e elas possuem uma porção posterior, ou rear, e uma porção anterior, ou front. E se essas células estão voltadas umas para as outras, elas são capazes de tensionar a matriz extracelular e estabelecer o que nós chamamos de interações produtivas via matriz extracelular. Por outro lado, se elas estão numa posição, o que nós chamamos back-to-back, ou de costas umas para as outras, elas podem até entram num processo que nós chamamos de interações não produtivas e aí não desencadeia a migração. Então, isso quer dizer que essa célula pode estar perto da outra, mas se ela está na posição errada, ela não vai iniciar a migração para se agrupar com aquela outra. Então, esse é o tipo de análise que nós estamos fazendo. Para tentar entender um pouquinho como é que isso acontece, essa explicação, nós procuramos em banco de dados disponíveis na internet que genes estão relacionados ao comportamento da célula muscular lisa. Então, nós entramos aqui com um marcador da diferenciação da célula muscular lisa, que no caso é esmustelin, e achamos alguns genes que têm o mesmíssimo comportamento com a progressão tumoral ou no câncer em particular, se a gente quiser dizer. Nesse caso, nós achamos uma integrina, que é chamada integrina alfa-7, que é particular das células musculares lisas. Se nós formos olhar agora num outro banco de dados disponível também na internet, de Human Protein Atlas, nós vamos ver que a integrina alfa-7 ela é particular das células musculares lisas, como já indicava aquele estudo anterior de expressão gênica. E aí, a explicação que nós estamos encontrando para esse comportamento, é que a célula muscular lisa ela tem a integrina alfa-7, que é capaz de reconhecer a laminina 1, que é típica da membrana basal do epitélio, mas ela não está em contato com essa membrana numa situação normal. Mas na situação de progressão tumoral, agora a célula muscular lisa é exposta a essa matriz epitelial e que vai ter uma ativação da integrina alfa-7. Aí você pode perguntar, mas e a membrana basal da própria célula muscular lisa? Ela é rica em laminina 4,1,1, dizendo o seguinte, que eu posso estar em contato com um tipo de membrana basal, mas se eu for exposto a um outro tipo de membrana basal contendo um outro tipo de laminina, o meu comportamento, ou o comportamento da célula, nesse caso, torna-se completamente diferente. E a gente tenta identificar comportamentos das células, mas em algumas vezes nós nos deparamos com células que são completamente absurdas. Veja esse, por exemplo. Vou passar novamente, enquanto vocês veem. Isso aqui são as células musculares lisas na matriz de fibrina. E então elas não estabelecem, elas não aderem rapidamente à fibrina e desempenham esses comportamentos. Claro que esse comportamento aqui é um comportamento raro, a gente não vê isso com frequência, mas que nos chama bastante atenção em que a célula, como disse um amigo meu, parece o Bumblebee daquele carro que se transforma em robô.
Mas nós não temos explicação para isso no momento. Mudando um pouco de assunto agora, há algum tempo nós tivemos uma pós-doutoranda no laboratório, que é a Juliette Francisco da Silva, e ela veio da imunologia trabalhar conosco. E ela trouxe para o laboratório a imunologia. E um trabalho que eu dei para ela de imediato foi tentar caracterizar como é que as imunoglobulinas que estão presentes na secreção prostática chegam até a secreção. Nós sabemos que as imunoglobulinas são produzidas por células B ativadas e que a questão é como é que essa imunoglobulina produzida pela célula B chega na secreção da próstata. E a Juliette fez esse trabalho e a gente tinha uma noção de que esse trabalho, se comprovado, ele poderia ser um protótipo para vacinas de infecções genitourinarias e para vacinação contra o câncer também. Esse aqui é um slide bastante poluído, que é a figura 4 do paper que foi publicado pela Juliette. Em suma, ele mostra o seguinte, que numa situação não imunizada, nós temos linfócitos B secretando imunoglobulina alfa no estroma da próstata. Essa imunoglobulina A agora, ela passa através da célula epitelial por transcitose e vai atingir a secreção por essa maneira. Agora, se nós tivermos um material imunizado, o número de células produzindo IgA que estão no estroma aumenta, mas o mecanismo continua sendo o mesmo. A IgA passa por transcitose através das células epiteliais. Não há espaço, não há chance dessas células passarem por entre essa imunoglobulina passar por entre as células, porque existem as junções que estão aqui, então a célula tem que passar por dentro da célula epitelial por transcitose. E no caso dos linfócitos secretando imunoglobulina G, na verdade, eles se acomodam na camada epitelial e secretam essas imunoglobulinas G diretamente para a secreção. Esse trabalho foi publicado em 2017 pela Juliette. E o que nós queremos, como é que isso está relacionado à vacina? O que a Juliette mostrou também que se nós imunizarmos os animais pela via oral, ativando mucosa intestinal, ou se nós imunizarmos os animais pela via nasal, nós conseguimos fazer com que a próstata secrete imunoglobulinas, em particular a imunoglobulina A, específica para o antígeno que nós fizemos. Então, a ideia que nós temos ainda para desenvolver é que nós poderíamos aplicar um coquetel num spray nasal para jovens, para que eles pudessem agora ser imunizados contra uma série de doenças do trato geniturinário, como clamídia, como sífilis, como HIV, por exemplo. E aí, nos indivíduos mais velhos, nós podíamos criar uma vacina para tentar impedir a progressão tumoral. Mas isso aqui agora já são coisas para o futuro. Uma outra célula do sistema imune que nós encontramos na próstata são os macrófagos. Então, nós já tínhamos identificado esses macrófagos na próstata por microscopia eletrônica há muito tempo. E uma das funções desses macrófagos é fagocitar as células epiteliais que morrem, em particular, após a castração. Então, a Juliette também foi a primeira autora desse trabalho, mas que contou com a colaboração de várias outras pessoas do laboratório. E o que nós mostramos foi que esses macrófagos, em particular, nós temos um conjunto de macrófagos que são chamados ED1 e ED2, e esses ED1 estão presentes tanto na camada epitelial quanto no estroma, e os ED2 estão presentes no estroma. Quando nós submetemos o animal à castração, essas células epiteliais morrem, e aí essas células ED1 agora são recrutadas para o epitélio, eles fagocitam essas células epiteliais que morreram e as eliminam, de forma a fazer o que a gente chama de clearance das células apoptóticas que estão acontecendo aqui. Por outro lado, nós mostramos que esses macrófagos que fazem essa fagocitose das células apoptóticas, eles expressam vários antígenos de autofagia, e a expressão desses antígenos de autofagia é importante para
para manter o ambiente não inflamatório. Se nós bloquearmos a autofagia com drogas como a cloroquina, que está tão em moda agora, nós vamos inibir a autofagia, e quando ao inibir a autofagia, esses macrófagos continuam fagocitando as células mortas, mas agora eles sinalizam com citocinas pró-inflamatórias para o ambiente prostático, e o que nós temos é o desenvolvimento de uma inflamação. Isso aqui é um esquema um pouquinho complexo, mas que é a figura que conclui o trabalho da Juliette, publicado em 2017. E aí nós encontramos uma outra população de macrófagos, que não tem nada a ver com aquela que eu acabei de mencionar para vocês, que, na verdade, nós já sabíamos há algum tempo que a apoptose das células epiteliais seguida da castração, ela não é independente, não é autônoma. Ela precisa de algum fator estromal. E esse fator estromal sempre foi imaginado como uma molécula ou um fator pró-apoptótico. O que nós mostramos nesse trabalho que foi publicado em 2019 é que, na verdade, o fator estromal, entre aspas, não é uma molécula, mas é uma célula. Nós conseguimos identificar, é um tipo de macrófago específico que ele entra na próstata, ele entra na camada epitelial, ele é educado pela célula epitelial, se transforma num fenótipo alterado e, ao adquirir esse fenótipo alterado, ele ataca a célula epitelial. Então, nesse caso aqui, esse vídeo resume todo esse trabalho que eu mencionei para vocês, que nós conseguimos cultivar as células epiteliais que estão em verdes, cultivar os macrófagos que estão em vermelho. Numa condição de ausência de testosterona, esses macrófagos se tornam ativados e eles atacam a célula epitelial, levando-a à morte. E depois de algum tempo, o próprio macrófago morre, mas ele causou a morte da célula epitelial. Então, essa morte, aqui, como nós brincamos no laboratório, não é uma morte morrida, mas é uma morte matada, apesar de ser caracterizada como apoptose. Mudando de assunto novamente, e agora já usando novamente aquele banco de dados de Human Protein Atlas, nós tínhamos no laboratório um aluno que fez mestrado e doutorado comigo, que é o Guilherme Barbosa. Ele está agora fazendo seu pós-doutorado em São Francisco. E aí nós tínhamos uma molécula de interesse, que é o SINDECAM1. Se nós olharmos na próstata normal, nós vamos ver que o SINDECAM1 é expresso única e exclusivamente pelas células epiteliais basais, que estão aqui apontadas pela seta. Quando nós temos a progressão tumoral, agora as células luminais ou as células secretoras da próstata passam a expressar o SINDECAM1 aqui numa situação de um adenocarcinoma de baixo grau. E nós temos no laboratório uma célula chamada RWP1, que ela é um modelo para o comportamento de células basais. Então, o que o Guilherme fez, isso num estágio no exterior, que ele foi para San Diego e ficou, creio que, 6 meses para fazer esse trabalho, ele desenvolveu uma ferramenta de CRISPR-Cas9, ou CRISPR-Cas9, e conseguiu nocautear o gene do SINDECAM1 em 2 linhagens celulares, que são essas aqui. Então, ele acabava causando a introdução aqui de códons de parada, de forma que a célula expressava o gene, mas a proteína não é expressa por conta desse códon de parada introduzido aqui no gene. E se nós olharmos as células, então aqui elas são as células normais, expressando o SINDECAM1, e aqui está um desses clones mostrando a ausência de marcação para SINDECAM1. Na citometria de fluxo tem aqui o nosso controle negativo, a célula controle e os 2 clones mostrando que eles voltam para 0 de expressão da proteína. E o que o Guilherme achou, né, é que essas células, quando elas são privadas ou nocauteadas para o SINDECAM1, elas apresentam um comportamento de migração completamente diferentes. Então, elas são o seguinte: as células normais, elas migram independente da distância que elas guardam das células das células vizinhas, a vizinha mais próxima, como nós chamamos. E nesse caso aqui nós temos uma migração que é
que é interessante pelo seguinte, aqui nós temos o deslocamento que a célula desenvolve a partir do tempo zero, e aqui a distância que ela guarda do vizinho mais próximo. Isso quer dizer o seguinte, quando as células tocam uma nas outras, elas saem migrando para bem longe. O que a gente chamou de um mecanismo de kiss and run, ou seja, dá um beijinho e sai correndo, que nós entendemos pouco hoje, mas que ainda continua sendo estudado no laboratório, mas que já foi submetido uma parte desses resultados para publicação. E aí nós observamos que essas células, quando são colocadas em cultura, elas não só formam organoides que são irregulares, vocês vejam que eles formam agrupamentos, mas não formam uma estrutura, um esferoide bastante nítido, como nós temos células que migram para fora do esferoide, que não é uma característica muito típica, mostrando que a gente tem aqui, nós usamos outros tipos de caracterização para mostrar que essas células agora passam por um processo de transição epitélio-mesênquima. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês como é que nós estamos conciliando técnicas de biologia molecular com análise de imagem e cultura 3D para responder algumas das perguntas que nós temos no laboratório. Agora, mudando de assunto completamente, uma outra área que nós temos no laboratório, que foi trazida por conta de um pós-doutorando chamado Christian Solis Calero, que é um rapaz peruano, que está de volta ao Peru agora, e ele trouxe a modelagem molecular para o laboratório. E nós começamos, juntamente com a vinda do Christian, uma colaboração com o professor Valder Freire, da Federal do Ceará, com o qual nós temos interagido ao longo do tempo desde então e tem sido uma colaboração bastante produtiva. Nesse caso, é um trabalho que foi feito pelo Christian no meu laboratório. Nós estamos simulando o G-quadriplex que se forma na região promotora do receptor de andrógeno. Um assunto completamente diferente, mas que tem a ver com a próstata, porque a próstata tem a regulação androgênica e isso depende da expressão do gene do receptor de andrógeno. E nos elementos de regulação da expressão do receptor de andrógeno, nós temos um elemento estrutural que é uma estrutura G-quadriplex. E o que o Christian fez nesse trabalho foi caracterizar as formas mais estáveis para esse G-quadriplex. O Christian também, nós fizemos o que é mais básico em termos de modelagem molecular, que é a interação de proteínas com drogas, e nesse caso nós publicamos 2 trabalhos, um com o Christian e o outro com o Pablo, que veio de Fortaleza para fazer um pós-doutorado conosco, achando determinantes moleculares da interação de drogas com proteínas, que eu não vou entrar em detalhes agora por falta de tempo. E o Christian também fez uma análise de evolução molecular. O Christian tem um repertório enorme de capacidade técnica e de conhecimento de softwares. Então, nesse caso, nós fizemos a análise da evolução de um gene conhecido como WFDC1, que é um gene expresso nas células musculares lisas da próstata. E a gente tem interesse nele porque a proteína codificada por esse gene tem várias funções biológicas bastante importantes. E também nós temos colaborações com o pessoal da engenharia química e da física, no sentido de fazer microfabricação. Nesse caso, nós estamos mostrando o trabalho do João Batista Rocha Neto. Veja que ele trabalha com esse sistema que é chamado layer by layer. Então, nesse caso, ele consegue depositar camadas de quitosano e camadas de ácido hialurônicos em sequência. E mostrou no primeiro trabalho, que é esse de 2020 já, em que as células tumorais prostáticas elas aderem mais rapidamente a essas construções. E no segundo trabalho, que foi publicado agora mais recentemente, ele conseguiu colocar essas camadas em cima de um sensor que funciona com uma detecção de impedância, são sensores de ouro, que ele colocou essas camadas em cima e mostrou que agora a gente consegue medir por amperometria a presença dessas células. Existe uma associação linear entre o número de células que estão colocadas em cima desse sensor e o sinal que a gente consegue medir.
Então, são 2 trabalhos que são publicados, vão fazer parte da tese de doutorado dele, só mostrando um tipo de microfabricação. E um outro caso que nós temos colaborado também com a professora Mônica Cota, do Instituto de Física. Nesse caso, ela trabalha com essa proteína, com essa bactéria chamada Xylella, e ela está sempre interessada nas propriedades de adesão da Xylella ao substrato. Nesse caso, eles construíram esses pilares que são modificados na ponta, e a Xylella adere a esses pilares e ela distorce, ou a força de adesão que ela exerce distorce o pilar. Ao medir essa distorção do pilar na direção nas diferentes direções, nós conseguimos quantificar a força que ele exerce, de adesão que ele exerce. Então, aqui tem, esse trabalho foi publicado na Nano Letters. Então, essa é uma visão bastante geral, um passeio pelo laboratório. Então, aqui vocês vão encontrar os meus e-mails novamente, os 2 sites que vocês podem ter informações sobre laboratórios. E sempre que a gente fala do que é feito no laboratório, nós temos que agradecer às diferentes pessoas que estão lá no momento e as pessoas que passaram por lá. Essa aqui é uma lista incompleta das pessoas que participaram no laboratório. E a gente tem sempre que agradecer os da nossa de financiamento. No caso, o Infabic é financiado pela FAPESP, pelo CNPq e pela CAPES, e o meu laboratório é financiado pela CAPES e pelo CNPq. Obrigado.